Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Flash Absoluto, edição número 8. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. E para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, você pode se tornar membro geek do canal. Anos atrás, na Universidade de Keystone, o som apressado de passos ecoa pelos corredores enquanto Barry Allen entra na sala, atrasado, mas cheio de carisma. Entre risos contidos e olhares sonolentos de alunos, ele brinca com teorias quânticas e paradoxos de presença dupla. Seu olhar confiante transborda paixão pela ciência, enquanto explica fenômenos que desafiam as leis do universo. A turma, porém, permanece em silêncio, sugerindo que ele falasse de algo menos desafiador. E ali, naquele instante, Eleanor Tawny percebeu que precisaria dele. Horas depois, Barry Allen, já cansado, encara a solidão de seu escritório. Uma mensagem da mãe o traz de volta à realidade, uma vida que ele quase não tem tempo de viver. É então que Eleanor Tawny entra, interrompendo seu isolamento. Um nome que carrega o peso e mistério. Ela fala de seu passado em Princeton, das pesquisas perdidas, do brilho interrompido. Barry, com o olhar distante, admite: perdeu tudo. Um gênio desacreditado, afastado dos laboratórios, à beira do esquecimento. Pelo menos até agora. Doutora Tawny. O nome ressoa como um convite e ameaça ao mesmo tempo. Com o olhar firme, ela propõe a Barry algo impossível de recusar: a chance de retomar suas pesquisas, de ultrapassar os limites da ciência. Mas ele é cético, se esconde atrás da culpa e da razão. Tawny insiste, provocante, falando sobre o vício da descoberta, um vício que ela reconhece nele. Por fim, com um olhar hipnótico, deixa o desafio no ar. Venha comigo, Dr. Allen, e eu te mostrarei o impossível. Fort Fox, Colorado. O sol se põe sobre as montanhas, enquanto Barry Allen chega a um lugar isolado, misterioso. Eleanor o guia por corredores frios e metálicos, até que um enorme laboratório se revela diante de seus olhos. Uma estrutura monumental, vibrando com energia e segredos. Ela o apresenta como o legado de sua família, o trabalho dela e o de seu avô. Um nome perdido no tempo: Elbart Tawny. Diante de equações indecifráveis e máquinas colossais, Barry percebe: está prestes a tocar algo que a própria história tentou apagar. Durante a Segunda Guerra Mundial, um projeto secreto floresceu nas sombras dos testes atômicos de Oppenheimer, a Trindade Azul. No centro dele estava o brilhante, porém enigmático Dr. Elward Tawny, um homem obcecado em alcançar uma dimensão de energia viva. Suas teorias cruzavam o limite entre ciência e sobrenatural, e seus métodos beiravam a insanidade. Ignorando ordens, Tawny prosseguiu, guiado por uma voz de outro mundo. No limiar entre o gênio e a loucura, ele ousou ultrapassar o impossível, e o que aconteceu depois mudaria tudo. Nas sombras de uma base militar cercadas por montanhas, o impossível prestes a acontecer. O Dr. Elbart Tawny é interrompido pelo capitão Jay Garrick, alarmado com um experimento não autorizado. Mas o cientista, tomado por euforia e insanidade, ignora qualquer ordem. Você está prestes a testemunhar a história, ele diz, os olhos brilhando de excitação. Diante de monitores pulsantes e energia viva, Tawny declara: eu consegui! Finalmente consegui! O projeto Trindade Azul desperta e com ele algo que jamais deveria ser tocado pela humanidade. A máquina pulsa, viva, emanando uma energia que desafia toda a lógica. Os alarmes soam, os homens gritam para que Tawny pare, mas ele não ouve. Fascinado, hipnotizado, ele estende a mão. A luz o chama, sussurra seu nome. E quando o toque acontece, o ar explode em um espetáculo cósmico. Um portal se abre, revelando um mundo além da compreensão humana. Meu Deus! Murmura um soldado. E Tawny, com um sorriso de êxtase, responde: Deus? Sim, talvez. O impossível acabara de despertar. O caos irrompe. Jay Garrick tenta interromper a experiência, mas Tawny, tomado pela obsessão, o impede. A energia se expande como um sol em fúria, consumindo tudo em seu caminho. Um grito rasga o ar.
A fronteira entre homem e divindade se rompe. Eu não podia deixar! É meu! Ele exclama, dominado pela loucura e pela luz. Em meio à explosão, o laboratório se desfaz e com ele, Elbart Tony desaparece. Nunca mais foi visto, mas o eco de sua descoberta continuaria ressoando através do tempo. De volta ao presente, o legado de Tony ressurge. Eleanor revela que os diários de seu avô foram salvos antes que o exército apagasse tudo, e desde então ela tenta decifrar o impossível. Barry observa as fórmulas no quadro e se irrita. Algo está errado. Essas equações não fazem sentido, diz ele, confuso. Eleanor sorri, enigmática, como quem já esperava por isso. Barry decide corrigir tudo, exigindo seu antigo equipamento de Princeton. Ela apenas concorda, o olhar frio e calculista de quem acaba de colocar a primeira peça no tabuleiro. 2 anos se passam. O laboratório de Barry Allen floresce em segredo, mas a chegada de novos rostos muda tudo. Eleanor o apresenta ao coronel Rudy West, um homem do exército enviado para supervisionar o projeto. Barry reage com fúria. O acordo era autonomia total, não vigilância militar. Eleanor, serena, corta a tensão com frieza cirúrgica. É assim que nós conseguimos o financiamento, Barry. A frase pesa como um golpe. Pela primeira vez, ele percebe que talvez o projeto lá já não pertença mais a ele. A tensão cresce no laboratório. Barry acusa Eleanor de transformar ciência em arma, mas ela o rebate com frieza calculada. Estamos mudando a história. Ele tenta argumentar, mas o brilho do núcleo os envolve. A primeira fase está prestes a começar. Quando Barry se oferece para liderar o experimento, ela o interrompe. Não será ele. É perigoso demais. O peso da memória de Elbart Tony ainda paira sobre ela. Você é importante demais para perder. Sussurra tocando sua mão. Quando tudo estiver pronto, entraremos juntos. Mas seu olhar esconde algo. Algo que Barry ainda não percebe. Ao cair da noite, Barry tenta se desconectar do peso de suas descobertas. No refeitório da base, entre olhares cansados e o som distante de talheres, ele encontra um jovem de cabelos ruivos, Wally West, o filho do coronel. Um garoto inquieto, curioso, com o brilho da juventude nos olhos. A conversa começa meio despretensiosa, cheia de leveza, contrastando com o mundo cinzento ao redor. Mas enquanto Barry sorri e morde uma maçã, algo no olhar do garoto desperta um pressentimento, como se o destino estivesse, mais uma vez, prestes a acelerar. Entre garfadas e confidências, Barry e Wally encontram um terreno comum. Dois espíritos inquietos, cada um tentando entender seu próprio lugar no mundo. Wally confessa o tédio, o cansaço das mudanças constantes, filho de um militar sem raízes. Barry sorri, compreendendo. Ele também viveu assim, até o destino o prender em um laboratório. O jovem ruivo fala de música com um brilho nos olhos, e Barry, com humor leve, responde: música é só matemática, se você pensar bem. Com um sorriso leve, Barry fala sobre o universo. Tudo é matemática, tudo é conexão. Wally ri, achando o cientista um tanto excêntrico. Você é meio esquisito, Dr. Allen. Barry apenas devolve o olhar sereno. Para reconhecer um, é preciso ser um também. Ao se despedir, ele deixa uma última frase, simples mas sincera. As coisas vão melhorar, eu prometo. O garoto, em silêncio, coloca os fones e fecha os olhos, mergulhando em sua música. O momento finalmente chegou. O primeiro teste do ponto imóvel, a fronteira entre o conhecido e o impossível. Barry e Eleanor observam enquanto 3 cientistas, trajando uniformes marcados pelo raio, se preparam para cruzar o portal. A energia rubra, vibra, viva como se reconhecesse o que está prestes a acontecer. Desejem-nos sorte, diz um deles. Barry apenas murmura, com um olhar fixo na luz. Não existe sorte, apenas probabilidades. E assim, com um passo rumo ao desconhecido, a humanidade toca o limiar da velocidade e do perigo. No coração do desconhecido, o trio de cientistas contempla um espetáculo impossível. Rios de energia vermelha, cortando os céus como veias vivas, pulsando como um poder antigo e insondável. Barry e Eleanor observando dos monitores, mal conseguem conter a empolgação.
Cada leitura, cada dado, desafia as leis da física. É incrível. Precisamos registrar tudo, ele exclama, olhos fixos na tela. Mas algo muda. O brilho se intensifica, o ar vibra. Eleonor empalidece, sentindo um frio instintivo no peito. Barry se vira, aflito, e pergunta: o que foi? Diante deles, uma estrutura colossal emerge da névoa rubra, metálica, alienígena viva. A energia pulsa ao redor como artérias de um universo esquecido. Os três cientistas se entreolham, o silêncio preenchido apenas pelo som distante dos trovões vermelhos. Eu acho que não fomos os primeiros a chegar aqui, murmura um deles com a voz trêmula. A forma diante deles parece observar, respirar, lembrar. Algo adormecido desperta sob a superfície daquele mundo impossível, e o verdadeiro propósito da Trindade Azul começa a se revelar. Diante da colossal nave alienígena, Barry e Eleanor discutem o rumo de suas descobertas. Ele quer agir, explorar o matéria vermelha, desvendar o mistério que pulsa dentro daquilo. Ela, por outro lado, teme o mesmo destino trágico de seu avô. Estamos brincando com forças que destruíram quem tentou controlá-las. Alerta, mas Barry não ouve. Há algo em seu olhar, algo que o consome. Um chamado, talvez. O poder está ao alcance de suas mãos e, mesmo tentando negar, ele sente. A curiosidade já começou a corroer sua razão. Sozinho no laboratório, Barry encara o coração da nave, tomado por um silêncio denso. A culpa o consome e ele tenta afastar os pensamentos, até ouvir uma voz, fraca, sussurrada, chamando o seu nome. Barry! O eco atravessa o ar como um lamento antigo. Ele olha em volta, assustado. A energia vermelha se move, viva, como se o reconhecesse. Quem é você? Tony? Pergunta, tremendo. O brilho se aproxima e a voz implora. Me ajude! O pedido de socorro ecoa pela sala, distorcido, vindo de todas as direções, até que os olhos de Barry se arregalam. A energia toma forma, é ele mesmo, e flutua ali, tomado por um brilho incandescente, e grita em desespero. Pare! Você precisa parar! Wally! Tem que ser Wally West! O destino acaba de ser selado e o preço da curiosidade cobrado. Essa foi uma pincelada da história da HQ Flash Absoluto, edição número 8. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!